A gente vê que a questão desse momento acaba sendo uma questão política forte, né? Política aqui no Brasil e também, enfim, globalmente falando, né? E tem assim, a gente vê problemas de todos os lados. O propósito da C3 TV é ajudar a sociedade a enfrentar as mudanças climáticas com informação e conhecimento científico. E um dos problemas que a gente tem enfrentado, né, é o negacionismo, né? E muitas vezes o pessoal até mudando um pouco a realidade das coisas e trazendo desinformação para a sociedade. Como é que você vê essa iniciativa de mudar essa realidade, de tentar, de certa forma, atrapalhar com que a sociedade tenha esse conhecimento em mãos, Carlos? Um enorme risco para o futuro do planeta. Por razões complexas, e eu, cientista da área ambiental, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, mas está crescendo em todo o mundo, nos últimos 25, 30 anos, o populismo político. O populismo político é principalmente de extrema-direita, mas até tem de extrema-esquerda. Já há até presidentes, primeiros ministros de extrema-esquerda que são negacionistas também, mas a grande maioria são os políticos de extrema-direita. E é difícil de entender por que esses políticos são tão negacionistas. Eles são populistas, eles querem propor soluções muito simples, eles prometem que tudo vai dar certo. Como as mudanças climáticas trazem riscos enormes ao nosso modelo histórico de desenvolvimento econômico e tecnológico, por exemplo, com essa imensa queima de combustíveis fósseis, com a agropecuária convencional, que sempre expandiu sobre os biomas. Então, esses políticos populistas, eles decidiram serem negacionistas, como eles vão achar soluções para melhorar a vida das pessoas, mas não existe risco das mudanças climáticas. Isso é uma atitude perigosíssima. Por quê? Por exemplo, o crescimento desses políticos negacionistas tem feito também no mundo o número de pessoas da população que se tornaram mais negacionistas. Por exemplo, antes do governo negacionista do Brasil, o Brasil era um dos países com maior número de pessoas preocupadas com as mudanças climáticas, porque nós nunca tivemos, desde que as mudanças climáticas começaram a explodir, aí, vamos dizer assim, em 1992, né, na Rio 92, que foram criados todos esses projetos, esses convênios, da Convenção Climática, da biodiversidade, dos oceanos, tudo isso, nós não tivemos no Brasil nenhum governo negacionista, até esse último governo. Então, o Brasil era um dos países, estava entre os 5 países do mundo com a população mais preocupada com mudanças climáticas. Esse número, depois do governo negacionista, esse número diminuiu no Brasil. Ainda assim, nós temos mais de 75% das pessoas preocupadas, mas diminuiu. Quando a gente vê outros países, como os Estados Unidos, também diminuiu. No governo Obama, a emissão de gases de efeito estufa vinha diminuindo, lentamente, mas vinha diminuindo. No governo Trump, parou de diminuir e começou a aumentar. O ex-presidente Trump era totalmente negacionista, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O ex-presidente do Brasil, negacionista, tentou tirar também o Brasil do Acordo de Paris. O presidente atual, Milei, da Argentina, negacionista, tentou também tirar a Argentina do Acordo de Paris, aí foi convencido lá por ministros do seu próprio governo a não fazer isso. O nosso ex-presidente foi convencido pela ex-ministra de Agricultura, a não fazer, porque a ministra da Agricultura, ela sabia que se o Brasil fizesse o que o presidente Trump fez, o Brasil zeraria suas exportações de produtos agrícolas para a Europa. Então, mas veja bem, é muito preocupante o crescimento do negacionismo, e está crescendo. Infelizmente está crescendo no mundo, porque os políticos negacionistas continuam a crescer. Por exemplo, vamos dizer, o risco para o planeta, que é a reeleição do candidato Trump agora em novembro nos Estados Unidos. Ele já fez uma primeira declaração, disse no primeiro dia de governo dele, ele vai fazer várias coisas, uma delas,
1º de janeiro de 2025, é autorizar total novas explorações de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Se ele fizer isso, é um sinal verde para inúmeros países do mundo não reduzirem as suas emissões, as suas novas explorações de petróleo, carvão, gás natural. Então, isso só para dizer o enorme risco que o planeta passa com todos esses eventos extremos que não param de crescer. Se esses políticos populistas forem eleitos e reeleitos, nós vamos ter um risco enorme, porque as emissões não diminuindo, nós vamos chegar em 2050 a mais de 2,5 graus. Olha, mais de 2,5 graus é um risco quase para a nossa existência futura, para a existência das populações no próximo século. Então, nós realmente temos que lutar muito para que nós, eleitores, democratas, livres, vamos esquecer ideologias, vamos esquecer partidos políticos, não vamos mais votar em candidatos negacionistas, vamos só votar em candidatos de qualquer partido que apoiem políticas muito rápidas, eficientes, urgentes de combater a emergência climática, nas duas dimensões. Reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, acelerar demais as adaptações. Nós temos que multiplicar a aceleração da adaptação aqui no Brasil por um fator de 10 a 20.